O mundo visivelmente está sendo marcado pelos finais dos tempos. E também há sinais de uma grande crise mundial acontecendo. As nossas vidas se mostram cada vez mais curtas e passageiras aqui na Terra. Estamos vivendo um cenário onde a pobreza e a fome ceifam vidas como nunca antes, onde os falsos profetas proliferam, a desesperança aumenta e as almas estão sendo vastamente perdidas. Mas, em meio a tudo isso, reconhecemos a urgência da nossa missão. Há uma luz de esperança através dos Gideões missionários da última hora. Esse é um projeto do coração de Deus, como guardiões da fé e da ação social. Com mais de 44 anos de história e um exército de mais de 1000 famílias de missionários, nos dedicamos à obra missionária que transcende fronteiras. Estamos em 21 nações, tocando inúmeras vidas com o Evangelho de Cristo. No entanto, sabemos que ainda é pouco, pois há milhões e milhões de pessoas para serem alcançadas pela palavra de salvação. Nós, os Gideões missionários da última hora, estendemos um convite a todos aqueles que sentem o chamado para unirmos nossas forças nesta causa. Você já pensou no que apresentará diante de Deus no dia do juízo final? Pois, neste momento crucial da história da humanidade, a verdadeira medida de nossas vidas será determinada pelo que fizemos em prol do reino. A vida aqui na terra é breve, como um piscar de olhos, mas no céu ela será eterna. Oh, glória, aleluia! É hora de agir. É hora de juntos fazermos missões no Brasil e nas nações, pois essa é a ordenança do Senhor e nossa tarefa mais importante que temos nessa vida. Venha fazer parte deste exército de Cristo, apoiando a obra missionária dos Gideões. O Espírito Santo está nos conduzindo a fazer missões nesta hora final. Gideões missionários da última hora, unindo o Brasil para evangelizar o mundo. Olá. A paz do Senhor, amados irmãos. Por favor, podem tomar os seus assentos, seus lugares. Em primeiro lugar, eu vou pedir a sua compreensão. Eu sou peruano, eu falo espanhol, então, ao falar em português, algumas coisinhas não vão andar muito bem, não. Mas a primeira coisa que eu quero falar nesta noite, amados irmãos, é louvar ao meu Deus. Aquele Deus que reina, vive para sempre. Aquele Deus ao qual nós adoramos em espírito e em verdade. Em todo lugar na terra, alabado seja o nome do Senhor. Mas também eu quero trazer uma palavra de gratidão, de profunda gratidão, não só minha, senão da igreja do Peru. Eu quero trazer em primeiro lugar ao pastor Zilmar Miguel e através do amado pastor a todos os Gideões missionários que por tantos anos têm entregado, derramado amor pela obra do Senhor lá no meu país. A palavra gratidão talvez é pequena, amados irmãos, não expressa tudo quanto nós sentimos no coração por vocês, porém o nosso bom Deus, na sua graça e misericórdia, sabemos que um dia Ele vai revelar na eternidade tudo quanto vocês fizeram pela sua obra lá no Peru. E eu quero deixar então uma palavra: vocês têm muito fruto lá no Peru para a glória do Senhor. Aleluia! Querido pastor, eu quero transmitir da parte da igreja do Peru o nosso amor, a honra para o Senhor. O Senhor é nosso pastor de honra lá no Peru. O Senhor não precisa de convite para chegar lá no Peru. É só ligar ao Carlos, estou chegando lá,
pastor, e o Senhor é o nosso pastor também lá. E então, nós esperamos rever o amado pastor junto com a sua querida esposa, a pastora Maria Inês, porque eu sei que vocês vão transmitir então, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, algum dom espiritual. Meu querido pastor, me deixa então transmitir um abraço da parte da igreja peruana para o Senhor. Aleluia. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Aleluia. Meus queridos, ainda estou pensando se isso aqui é realidade ou é um sonho. E como falou o querido pastor antes da gente pregar, o pastor Luiz Tavares, ele disse: as minhas pernas estão tremendo. Estou também. Fazem 2 meses atrás, junto com a minha esposa, estivemos na Serra Norte do Peru, numa cidade chamada Cajamarca. Olha, irmãos, pregando e ensinando a 8 preciosos irmãos. E hoje estou na frente de uma multidão aqui, então eu tenho direito a pensar se tudo é sério, é isto mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero nesta hora, irmãos, agradecer a tanta gente, aqueles irmãos, amigos, que aqui nos Gideões trabalharam também muito por nós, amigos de longa data, longos anos. Pastor Reuel, meu abraço para ti, querido. Muito obrigado pelos anos que você também lutou conosco lá no Peru. Aleluia. Mas eu quero transmitir também minha admiração por vocês, missionários. Quando o apóstolo Paulo escreve às igrejas, ele diz assim: graça e paz para vós. Porém, quando ele escreve para Timóteo e Tito, ele escreve assim: graça, misericórdia e paz. 3 coisas. Nós sabemos que os missionários precisamos de muito da misericórdia do Senhor. Meus amados, a gente admira vocês. E a graça, a misericórdia, a paz de Deus seja abundante sobre cada um de vocês. Aleluia. Eu quero também, irmãos, transmitir a minha gratidão por aqueles missionários que saíram daqui do Brasil e foram para o Peru. Desde o primeiro missionário, o pastor Evaristo, passando pelo pastor Osvaldo, meu amigo aqui, o pastor Silas, que ainda está nesta luta. E as missionárias, irmãos, que elas derramaram, sacrificaram as suas vidas lá no Peru. Eu posso pedir um pouquinho a missionária Maria José, fica em pé, querida. Ela entregou não sei quantos anos, a Cissa, fica em pé, querida Cissa, quase 20 anos lá no Peru. Maria Raimunda também, muitos anos lá no Peru, trabalhando, deixando o trabalho lá para a glória do Senhor. Minhas amadas, só Deus pode abençoar e recompensar vocês. Mas da parte nossa, todo o nosso amor e a nossa gratidão. Obrigado, queridas. Também, amados, eu quero mencionar aos irmãos que me acompanham nesta hora do Peru. Gente querida, gente amada. Nesta hora, irmãos, temos muitos irmãos lá no Peru, milhares de irmãos assistindo esta pregação. Eu vou falar em espanhol então para eles. Querida igreja peruana, mis amados hermanos, obreros y pastores, en el nombre de Jesús quiero decirles que los amo en el Señor y ustedes son poderosos instrumentos en las manos del Señor. Aleluia! E eu quero mencionar nesta hora e honrar o pastor Zilmar, a uma preciosa mulher, uma serva de Deus, que faz mais de 30 anos, ela teve uma chamada pelo Peru, e até falou para o pastor Cecino: eu quero fazer missão lá no Peru. Mas ela estava casada na época com o saudoso pastor Valmor Batista, e o pastor Cecino sabiamente disse para ela: querida irmã Genésia, não é para você ir para o Peru, é o Peru que vem para a senhora. Eu tenho um projeto lá no Peru para a senhora. Desde aquela época, irmã Genésia,
tem sido uma bênção para mim, para minha família. É uma mãe para nós, pastor. Fica em pé, amada irmã Genésia. Ela é a preciosa irmã Genésia Batista, amém? Irmã Genésia, a senhora tem fruto lá no Peru também, muito fruto para a glória de Deus. A senhora não vai chegar lá com as mãos vazias, não. Queridos hermanos peruanos, conozcan a esta bella mujer en el nombre del Señor. Ella ha hecho mucho por nosotros, orando, contribuyendo. Por favor, levanten las manos, digan: Dios le bendiga. Aleluya. Deus te abençoe, amada. Aleluia. Finalmente, irmãos, eu tenho que apresentar a minha amada esposa. Vem outra vez, querida. Aleluia. Aleluia. Ela é minha esposa. Eu quero contar para os amados que a nossa história começou aqui em Camboriú, fazem já 32 anos. O ano de 1992, eu conheci ela aqui em Camboriú. E antes dela ir embora para outra cidade, eu falei para ela: olha, eu quero casar contigo. O ano seguinte, então, casamos. E ela deixou o seu Chile, porque ela nasceu lá no Chile, e virou mais uma linda peruana, e trabalha conosco lá já, está com a gente, estamos juntos 31 anos. Eu quero contar, amados, que não podíamos ter filhos, porém, a nossa irmã mais velha na missão, eu acho, a irmã Alenir, pastor Alenir Bernardino, que está na Argentina, profetizou para ela: por causa da obra, você vai ter 2 filhos. E Deus tem nos concedido 2 filhos maravilhosos. A menina a gente fala, ela está hoje lá no Chile servindo ao Senhor. E meu filho, nosso filho Carlito, que está lá em Lima também servindo ao Senhor. Nós louvamos a Deus. Ela, irmãos, é filha de um dos heróis dos Gideões missionários da última hora, o pastor Carlos Baeza. O pastor Carlos Baeza partiu com o Senhor exatamente no meio de um trabalho missionário. Nunca entendimos o porquê, somente Deus sabe. Porém, hoje está aqui também a sua esposa, mãe da minha esposa, esposa daquele grande homem de Deus, pastora Sara Baeza. Fica em pé, querida. Ela é uma guerreira lá no Chile, serva do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, da minha sogra. Deus te abençoe, amada, tá? Deus te bendiga, querida minha. Aleluia. Prezados irmãos, aleluia. Eu quero nesta noite trazer uma palavra no contexto da obra missionária lá no Peru. Graças a Deus, porque aqui, especialmente neste congresso de missões, tem pregadores extraordinários. Com total certeza eu sou o menor de todos eles. Então, irmãos, eu quero fazer um retrato daquilo que Deus tem feito lá no Peru. Para isso, gostaria de abrir a Bíblia com os amados em Isaías, no capítulo de número 51, versos 1 e 2. Isaías, capítulo de número 51, versos 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Chamei, 1, abençoei, 2, e multipliquei, 3. Essa passagem, amados, reflete o que Deus tem feito e está fazendo conosco lá no Peru.
Aleluia. Permita-me contar um pouquinho da história da igreja, da vossa igreja lá no Peru. No ano de 1955, um moço trabalhava numa das ilhas do Peru, da costa do Peru. E ele achou um folheto de evangelismo, e então foi para o seu quartinho, e ali ele leu aquele folheto, e ele descobriu que era pecador. Aquele ano, por aqueles anos, irmãos, menos do 1% da população peruana era crente. Menos do que 1%. Imagina então. E os poucos crentes eram perseguidos. Ali ele entregou, lendo aquele folheto, ele entregou a vida para Jesus. Ele nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Porém ali o Espírito de Deus já estava falando com aquele homem. Poucos dias depois ele deixou aquela ilha, voltou para o seu povo, sua cidade, uma cidade bem pequena, lá na Serra do Peru, nas alturas do Peru. E um dia domingo, de manhã, foi na igreja. E na igreja, então, ele contava que ficou meio dormido, porque a noite anterior, ele não conhecia, não julguem por favor, ele não conhecia, ele foi numa festa. Porém na manhã seguinte ele foi na igreja, e no final da mensagem o pastor disse assim: talvez aquele moço queira aceitar Jesus. E aquele moço disse: sim, eu quero aceitar Jesus, e eu quero ser um pregador. Um moço simples, muito simples. Ele não tinha terminado o ensino fundamental, não falava bem o espanhol. Então, a partir daquele dia, ele começou no bom sentido do termo, começou a incomodar o seu pastor. Pastor, eu preciso ser batizado porque eu quero ser pregador. O pastor falou para ele: meu filho, vamos esperar que tenha algum candidato a mais, porque o rio é muito longe daqui, é muito longe da cidade. Mas ele disse: pastor, eu quero ser batizado, eu preciso ser batizado. Um dia o pastor disse: tudo bom, no dia domingo nós vamos para o rio. Aquele domingo caminharam 10 quilômetros até o rio. Somente ele foi batizado. E a partir daquele dia ele sumiu. O pastor ficou se lamentando: por que eu batizei aquele rapaz? Agora ele foi para a capital, e ali ele vai se perder. Poucos meses depois, teve uma convenção lá em Lima, na capital, uma convenção da Assembleia de Deus Americana. Grande foi a surpresa daquele pastor quando aquele moço estava lá servindo, ajudando, limpando. Quando o pastor viu ele: meu filho, o que você está fazendo aqui? E ele disse: pastor, eu falei para o senhor que eu quero ser pregador, e então por isso eu estou aqui no instituto da igreja, aqui em Lima. O velho pastor abraçou ele chorando e disse: meu filho, você tem uma chamada. Deus te abençoe. Poucos anos depois, então, ele abriu a primeira igreja. Lá no Peru, irmãos, as igrejas têm nome. Por exemplo, a Formosa, a igreja Rios de Água Viva. É assim, tá bom? Ele formou um primeiro trabalho. Mas foi crescendo na igreja, no ministério. No ano 65, ele chegou a ser o líder nacional da mocidade das Assembleias de Deus. E foi convidado para um congresso no Paraguai. E ele foi para o Paraguai. E estando no Paraguai, ele conheceu 2 pastores brasileiros. Um deles, novos ainda, 65. Um deles era o pastor Gesiel Gomes, novo. E o pastor Gesiel, o homem cheio de Deus, falou para ele: pastor Carlos, o senhor tem que conhecer a obra do Brasil. O pastor falou para ele: porém, pastor, eu não tenho dinheiro. Deixei a minha esposa grávida do primeiro filho. E o pastor Gesiel disse: vamos lá, meu irmão, Deus vai prover, Deus vai providenciar. Aquele homem destemido veio. E quando ele chegou aqui, amados, no Brasil, ele viu uma igreja que nunca antes ele tinha visto.
uma igreja cheia de Deus, uma igreja no fogo do avivamento espiritual. Então ele pensou: é isso que eu quero lá no Peru. Ele retornou para o Peru, quis mudar algumas coisas na igreja, porém a estrutura da igreja já estava feita há muitos anos já. Mas ele sentia uma saudade do trabalho no Brasil. Um dia, um missionário que estava lá no Peru, pastor Luiz Fontes, que já descansa com o Senhor, abriu uma igreja no sul do Peru. E naquela hora, o nosso pastor pensou: eu vou falar com ele. Foi lá e disse assim: pastor, eu quero trabalhar com o Senhor. E o pastor Luiz falou para ele: tudo bom, eu vou te apoiar, eu vou ficar aqui e você vai trabalhar lá na capital. Foi assim, amados, que no ano 70 começou a primeira igreja lá relacionada com a igreja do Brasil, com as Assembleias de Deus do Brasil. Talvez pode parecer um pouco engraçado para os irmãos, mas lá no Peru se fala da Assembleia de Deus americana e da Assembleia de Deus brasileira, entendeu? Foi ali que começou. Amados, foram começos tão simples, meia dúzia, literalmente, meia dúzia de irmãos, num lugar simples, que vocês talvez não imaginam. Mas ali Deus começou a operar, Deus começou a obrar. Amados, o que eu quero transmitir para vocês é o seguinte: vocês vivem num meio espiritual que não existe em outras nações. Não existe. Vocês moram, vocês desfrutam, vocês estão desfrutando, irmãos, de coisas que nós quanto almejamos. Aqui tem uma abundância. O nosso querido pastor falava faz uns minutos: tem pão aqui. Meu Jesus, aqui é uma padaria, pastor. Lá no Peru, nós estamos às vezes no púlpito, cantamos, pregamos, colhemos oferta, pedimos oferta, fazemos tudo. Aqui a gente fica rindo. Detrás do pregador tem uma quantia enorme de pastores, todos eles querendo pregar. Glória a Deus por isso. Lá no Peru temos um ditado: para quem Deus deu, então São Pedro o abençoe. Entendeu? Uma coisa assim. Glória a Deus. Então, meus amados, começou um trabalho tão simples, mas aqueles irmãos agora estavam com uma nova mente, porque o pastor transmitiu: nós podemos ser uma igreja grande, cheia do poder de Deus. E então começaram eles a ter o que aqui abunda: revelações, palavra profética, visões, batismo no Espírito Santo, coisas que aqui abundam, amados irmãos. Os começos foram muito simples, os resultados não foram espetaculares. Então aqui, meus amados, eu quero trazer uma palavra para os meus amados companheiros da missão, com muito amor e respeito. Vocês sabem, nem todos os começos são grandiosos. Na missão, vocês conhecem, muitos começos são tão simples e às vezes não são compreendidos, porque passam os anos e as pessoas perguntam, os irmãos perguntam assim: quantos crentes você já ganhou para Jesus? E o missionário às vezes fica assim: 5, 7, 10. E os que estão aqui às vezes falam assim: tão poucos para tanto esforço e tanto investimento. Eu já vi muitos missionários, queridos irmãos, retornando para o Brasil com tristeza no coração, porque eles acham que o começo não teve os resultados que eles esperavam. Já vi, irmãos, ministérios abrindo trabalhos no Peru,
enviando missionários, e porque os resultados não foram espetaculares no primeiro ano, no segundo ano, ou até no terceiro ano, eles acham aquela obra é um fracasso. Mas não é assim não, meus amados. Os começos são diferentes. Se os Gideões tivessem pensado desse jeito, muito tempo eles teriam deixado o trabalho lá no Peru. Ele teria falado: olha, o Peru não adianta. Não adianta. Meus queridos irmãos, o importante é entendermos o seguinte: não é você que começou o trabalho. Não é você que começou o trabalho. Você sabe que foi Deus que começou a boa obra. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo escreve: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, agora eu trago umas boas notícias. A coisa piorou. Que boa notícia isso. Era o ano 79, querido pastor Zilmar. Visitou o Peru um missionário lá do Rio Grande do Sul. Eu lembro que ele falou para o grupo de obreiros assim: amados, eu vi uma nuvem muito escura sobre a vossa nação. O ano 79, junho. Eu era criança e ouvi aquele sonho do pastor, daquele homem de Deus. Em maio do ano 80, isto é, nem um ano depois, começou uma das tragédias mais grandes do Peru, que foi o terrorismo. Apareceu um grupo chamado Sendero Luminoso. E Sendero Luminoso, mais do que um fenômeno político, social, o que for, na verdade, irmãos, era um culto à morte. Porque o terrorismo é isso, é uma obra do diabo, é um culto à morte. Eles ficam felizes por matar. E começou, irmão, numa cidade chamada Ayacucho, onde anos depois faria missão a nossa missionária Cissa, a nossa missionária Nelly, o evangelista Artemio, que está lá também. Meus queridos, começou primeiro no interior, naquela cidade, porém no ano 84, 85, já começaram a atacar a capital. É por isso que não tínhamos água, não tínhamos luz. Daqui a pouco você ouvia uma bomba estourando, coisas assim. E então, eu lembro que o ano 87, chegou lá no Peru o primeiro missionário dos Gideões, Pastor Evaristo Rosa. E ele falou para o pastor Carlos, nosso pastor: pastor, o senhor tem que ir para o Brasil, conhecer o pastor Zezino. Aquele homem, nosso pastor, veio aqui para o Brasil, chegou em Camboriú. Naqueles dias o pastor estava viajando. E então, quando o pastor Zezino retornou, o pastor Carlos conheceu o pastor Zezino. E o pastor Zezino disse para ele: pastor, nós vamos trabalhar lá no Peru com o senhor. Pode ficar tranquilo que nós vamos trabalhar. E então, imagina um convite assim. Disse assim: pastor Zezino, eu gostaria de convidar o senhor para nos visitar lá no Peru. Não tem água, não tem luz. Daqui a pouco pode explodir uma bomba por ali. Mas aquele guerreiro não tinha medo não. Ele disse: eu vou, pastor. E no ano 87, mês de setembro, ele chegou lá no Peru pela primeira vez. Pela primeira vez. Sabem, amados, eu lembro o dia que ele chegou no templo. Mas que templo que era, verdade, pastor Silas? Chão batido, tijolos de parede, um acima do outro.
O teto era de cana seca, entretecida, porque lá em Lima não chove. Agora está chovendo com o aquecimento global, mas para vocês é uma surpresa talvez, mas na capital não chove. E então, amados, aquele dia, me escuta bem, amados, aquele homem de Deus entregou, eu acho, uma das palavras proféticas mais transformadoras que nós jamais ouvimos. Porque ele não estava enxergando aquilo, o chão batido, o tijolo, não. Ele estava enxergando as coisas espirituais. E ele disse assim: olha, Deus vai abençoar esta igreja, Deus vai multiplicar esta obra, Deus vai transformar essa nação peruana. E ali começou o nosso relacionamento com os Gideões. Ano 87, já vão 37 anos, pastor. Não são 3 meses, não são 3 anos, 37 anos de amor, de sacrifício, de lágrimas pela obra do Senhor. Mesmo assim, o pastor Cecino, lembro, chorou muito lá e colocou o nome para o Projeto Peru. Você sabe qual é o nome do Projeto Peru? São poucos os que sabem agora, né, pastor? Mas o nome do projeto, eu acho, com todo respeito, talvez seja um dos nomes mais dramáticos de todos os nomes dos projetos que tem os Gideões. Porque o Projeto Peru tem como nome assim: Projeto Peru, um projeto banhado em lágrimas. Um projeto banhado em lágrimas. Porém, amados, eu acho que naquele tempo, naqueles dias, Deus estava nos dando um passo mais na frente. Nós estávamos saindo do período do chamado para entrarmos no período das bênçãos. Se lembra? Ele falou para Abraão: chamei, abençoei e multipliquei. Foi um tempo de avivamento espiritual. Muitos crentes foram batizados no Espírito Santo. Alguns deles hoje são pastores. Aqui está conosco a primeira missionária dos Gideões, peruana, missionária Isabel. Fique bem, querida, por favor. Aquela serva de Deus, maravilhosa serva de Deus. Deus te abençoe, filha. Aleluia. Porém, amados, a coisa ficava difícil. O terrorismo estava pior, matava mais gente. O primeiro missionário dos Gideões lá no Peru morreu, peruano, Marcelo, partiu com o Senhor na missão. Então, às vezes pensamos o seguinte, queridos irmãos, mais uma vez com vocês, achamos que quando as coisas estão caminhando perfeitamente, tá? Quando não temos problema nenhum, então nós falamos assim: oh, Deus está me abençoando, não é? Mas nunca pensamos que no meio dos problemas, às vezes das tragédias, Deus nos está abençoando. Você lembra de José? José estava no Egito, morto para sua família, escravo, caluniado em prisão. Que vida para tão triste! Ele poderia falar: oh, quanta desgraça na minha vida. Mas a palavra de Deus nos fala que Deus estava com ele. É isso que importa no final, que Deus esteja conosco. Nós sabemos que Deus, apesar da situação de José, Deus estava abençoando a sua vida. A história todos nós conhecemos. O importante, amados, é não desistir. Não desista. Não desista. Não desista. Deus está contigo e Ele está abençoando a tua vida. Aleluia. Por aqueles anos começou um movimento nacional de oração lá no Peru.
Todos os dias, por uma rádio evangélica, era transmitida uma oração pelo Peru, das 6 horas da manhã até as 7 horas da manhã. Todos os dias, de sexta para sábado, era uma vigília pelo Peru, só o Peru. Irmãos, aquele movimento de oração permaneceu, lutou, mais ou menos 7 a 8 anos, constante oração, milhares de irmãos de todas as igrejas no Peru. Sabem, amados, teve um dia, pastor, um dia, Deus não precisou de 1 ano nem de 2, só de um dia, quando Deus derrotou o terrorismo até hoje. Acabou num dia só. Deus respondeu à igreja. E acontece uma coisa engraçada, irmãos. Às vezes Deus nos dá uma resposta e de tanta admiração ou surpresa, até não acreditamos. Você lembra quando o anjo livrou o apóstolo Pedro da prisão? Tirou ele da prisão. O Pedro chegou até a casa onde os irmãos estavam orando por ele. Abriu a porta uma moça. Quando a moça abriu a porta, fechou logo. Ele não é? Quando entrou e falou para os irmãos, disse: lá fora está o Pedro. E os irmãos o que falaram? Você está doida? Mas quando eles abriram a porta, Pedro teve que continuar batendo. Quando eles abriram, era o Pedro. Ele tinha sido liberado pelo anjo do Senhor. Às vezes nós fazemos assim: será mesmo? Aconteceu mesmo? Mas Deus tinha respondido a oração do seu povo. Aleluia. Meu querido missionário, meu amado irmão, companheiro de lutas espirituais, tem um dia quando Deus te dá a vitória que você estava esperando por longos anos. Tem um dia quando Deus te dá a vitória que você está desejando, chorando por ela. Tem um dia. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Aleluia. Mas como que vai então a multiplicação? Eu falei pela Bíblia que Deus chama, abençoa e multiplica. Aleluia. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que ter no coração, nós temos que saber que Deus está usando as nossas vidas para engrandecer a sua obra, multiplicar o seu reino. E nós então, amados, temos que ter aquela paixão então pela multiplicação do reino de Deus. Precisamos ter. Por quê, amados? Porque quando você tem essa paixão vem de Deus. Essa paixão é encendida pelo Espírito de Deus que mora em você. Não é um sentimento teu, não. Vem do Senhor. E quando você tem essa paixão, então Deus te dá poder. Deus te dá poder. Eu acho, irmãos, que Deus não derrama seu poder sobre qualquer um, não. Ele derrama seu poder sobre aquele que quer fazer a obra do Senhor. Aleluia. O ano 2014, Deus nos direcionou para trabalharmos nas casas. Deus estava preparando-nos para a pandemia. Porque nos meses da pandemia, irmãos, 9 meses, as igrejas estiveram fechadas completamente. Deus sabe tudo. E então Deus foi nos preparando para trabalharmos nas casas. E os irmãos se posicionaram, entregaram as suas vidas para servir a Deus. E eu quero contar 2 testemunhos. Olha aqui, irmãos, rapidamente. Numa das casas, meu querido pastor,
estavam trabalhando duas irmãzinhas, idosas. Uma delas não sabe ler, nada. A outra lê, porém não entende aquilo que lê. Tem muita gente assim. Só que quando elas estavam dirigindo aquele trabalho em casa, aquela irmã que sabe ler, lia o que podia, e a irmã que não sabia ler, pregava. Quantos crentes tem neste lugar, irmãos? Você acredita na obra do Senhor? Você acredita? Então, irmãos, para a glória de Deus, aquele trabalho começou a multiplicar. Deus começou a usar aquelas mulheres, e aquele trabalho multiplicava para a glória de Deus. Deus usa com poder aquele homem, aquela mulher que tem uma santa paixão por multiplicar o seu reino. E agora, irmãos, em janeiro, um dos nossos irmãos, colaboradores, lá numa igreja no sul da capital, Cañete, estava se preparando para ir na igreja no dia domingo. Daqui a pouco alguém bateu a porta, gritando. Era um casal. O casal tinha nos braços uma menina de quase 2 anos de idade. O irmão contou para mim: pastor, a menina estava azul, não respirava, morta. Os pais falavam: nos leva para o hospital, porque ele tem uma motinha. Lá no Peru é muito comum uma moto de 3 lugares, chamamos lá de mototáxi. Mas o irmão, o Michel, viu que a menina estava morta, e ele pegou a menina nos braços, no colo, e fez o que você sabe que tem que fazer naquela hora. Ele começou a orar, ele começou a repreender o espírito da morte. Nada acontecia, porém ele continuou orando. No momento, então, a menina pulou nos braços dele, abriu os olhos, começou a chorar, e ele entregou a menina aos seus pais. Está aqui a tua filha, Deus ressuscitou ela. Deus dá poder para aquele, aleluia, para aquele que tem paixão pela multiplicação do seu reino. Amados, eu tenho lutado um pouco no coração, mas eu vou ter que falar nessa hora. O nosso ministério não é com palavras lindas, não. O apóstolo Paulo disse que a nossa palavra é com demonstração de poder. Quantos creem na palavra do Senhor? Eu tenho uma palavra então para vocês. Nesta exata hora, neste exato momento, Deus está curando de câncer a muitas pessoas. Algumas estão aqui, outras estão assistindo pelas redes sociais. Deus está curando de câncer, de diabetes. Na minha mente, no meu coração, tem alguém ali com um câncer no pulmão. O médico já te falou: a única solução para ti é transplantar o teu pulmão. Não vai precisar não. Hoje Deus está tirando o câncer e dando-te um pulmão novo. Pode depois compartilhar aqui com a igreja do Senhor. Aleluia. Você que veio com problemas, não pode nem caminhar por causa da artrose, se levanta no nome de Jesus e comece a caminhar agora, porque Deus te sará agora. Nosso trabalho é com o poder de Deus. Aleluia. Segundo lugar, amados, para a multiplicação precisamos mudar a nossa mente. Nós tínhamos uma mente de miséria, com muito respeito, falou isso. Nós falávamos assim: nós somos pobres, coitados. Tem uma palavra em português, irmãos. Olha, eu falo espanhol, tá? Mas tem uma palavra que quando eu escuto parece que coça no meu ouvido. Eu sinto até um pouco de vontade de rir. Sabe qual é essa palavra, pastor? Coitadinho. Coitadinho. Mas nós sentíamos uma coisa assim: coitados peruanos, pobres.
Porém, Deus queria multiplicar a sua obra. E Deus nos direcionou a fazer uma coisa fora do normal, do comum. Sabe o que foi? Começar a enviar missionários. Começar a enviar missionários na década do ano 90, no meio da recessão econômica. Porém, Ele estava começando a nos multiplicar. Queridos irmãos, missão é uma pura tarefa de multiplicação nas mãos do Senhor. E eu quero falar então aos amigos pastores. Eu não tenho o prazer, a honra de conhecer vocês pessoalmente, mas pela nossa experiência, nosso testemunho é o seguinte: você veio a observar o trabalho dos Gideões, a ver o que acontece ali. Meu querido, eu te entrego uma palavra nesta hora: una-se com os Gideões, una-se àqueles que multiplicam, una-se àqueles que sabem multiplicar, porque o que você vai ver no seu ministério é isso: multiplicação. Aleluia! E começamos com pouco. O ano 2014 fomos para Cuba, 2015 levando alguma coisa para aqueles amados irmãos em Cuba. O pastor Silas nos disse: olha, tem que ir para Cuba. O pastor Silas amava o Peru, mas quando foi para Cuba, Deus transformou o coração dele, deu um coração cubano. Mas tudo bom. Mas fizemos mais uma coisa, amados. Começamos a enviar uma oferta de gratidão para os Gideões missionários da última hora. Já pensou? Eu lembro que um dia estávamos com a missionária Isabel, serva do Senhor, e entregamos para o pastor Cecino um envelope com a oferta dos irmãos lá no Peru, e ele começou a chorar. Ele era muito sensível, talvez vocês conheceram. Começou a chorar. E eu lembro quando um dia ele caminhando lá no Peru, na última vez que ele foi para o Peru, disse assim, chorando: pastor Reuel, você conhece muito isso? Ele falava: Peru, quem te viu e quem te vê, poucos acreditariam o que Deus tem feito nesta nação. Aleluia. Tivemos que mudar a nossa mente. Como a igreja lá de Macedônia, o apóstolo Paulo fala que eles eram muito pobres, extremamente pobres, mas na sua mente eles não eram pobres. Eles falaram: nós podemos cooperar com a obra do Senhor. Aleluia. Queridos, nos primeiros anos o pastor Cecino sempre chegava e escrevia na sua Bíblia, na tampa interior da Bíblia, quantas pessoas estavam na igreja. E cada ano que ele ia, falava: olha, está crescendo, estamos crescendo. Para a glória de Deus, se ele estivesse vivo hoje, ele não poderia contar a multidão que está se reunindo para louvar o Senhor. Aleluia! E nós temos a certeza absoluta, irmãos, que a igreja do Peru vai ter milhares de crentes. Tocaremos em outras nações. O Peru tem 33 milhões de habitantes. Ainda quase 27 milhões não conhecem a Jesus. Por isso o projeto Peru é um projeto banhado em lágrimas. Ainda estamos chorando por aqueles que não conhecem a Jesus. Não podemos ficar felizes, contentes, cantando corinhos no meio da igreja, quando lá fora os nossos irmãos peruanos ainda estão sofrendo sem Cristo. Aleluia. Queridos, quando a gente rememora, às vezes pensamos: foi isso mesmo que aconteceu lá no Peru? Mas vem a palavra:
Quando José estava no Egito, ele teve 2 filhos, lembram? O mais velho, qual era o nome dele? Manassés. Porque ele disse: Deus me fez esquecer. Tem um dia, amados, quando Deus, o nosso Jesus, nosso Manassés celestial, Ele nos faz esquecer aqueles tempos de dor, de sofrimento. E Ele fala: meu filho, acabou a tua luta. A partir de hoje na frente, eu vou te enviar para outras nações. Mas teve mais um filho, Efraim. E o José, sábio, disse: porque Deus me frutificou na terra da minha aflição. Aleluia! Deus nos abençoa, Deus nos multiplica, ainda no meio das nossas lutas. Aleluia! Mais uma palavra para meus amados irmãos da missão. Deus está multiplicando teu ministério, querido irmão. Deus está multiplicando. Tenha certeza total dessa obra do Senhor. Ele é o teu Manassés que te fez esquecer, mas Ele é o teu Efraim que te faz frutificar ainda nos meios das tuas lutas. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Meu querido, estou terminando. Deus te chamou. Quantos chamados de Deus tem aqui nesta noite? Deus abençoou a tua vida. Deus abençoou Abraão. Abraão estava feliz da vida, tinha tudo, era rico, e ele já tinha o que ele mais queria: o filho da promessa. Porém, Deus tinha um plano maior para ele. E um dia Deus disse para Abraão: Abraão, você ama aquele seu filho? Oh, sim, meu Deus, eu amo tanto Isaque. Pois é, meu filho, leva ele e oferece-me em sacrifício. E o que fez Abraão? Pegou aquele homem. Não era criança, não. O Isaque não era criança. Pegou o Isaque fora. E quando Abraão estava por sacrificar o seu filho, Deus deteve a mão de Abraão e disse: Abraão, Abraão, me escuta, filho. Jurei por mim mesmo, de veras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Aleluia. Querido irmão, Deus quer fazer uma obra de multiplicação na tua vida, através da tua vida. Aceita o plano de Deus para a tua vida. Aleluia. Em fevereiro do ano 2021, fui visitar o pastor Carlos. Já não era mais aquele moço que eu falei. Estava completando 90 anos de idade. No seu longo ministério, ele fundou 3 ministérios, então 3 igrejas, que hoje tem milhares de pessoas, milhares de membros para Deus. Nos últimos anos da sua vida, ele pôde contemplar como Deus multiplicou o seu trabalho. Eu perguntei para ele qual era o versículo que ele mais lembrava, e ele disse assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. 45 dias depois, ele foi com o Senhor. Aquele moço, aquele velho, foi meu pai, pastor Carlos. Deixou um legado, uma paixão pela multiplicação da obra do Senhor. Esta caravana, irmãos, que hoje me acompanha, todos eles são cooperadores, líderes de congregações, líderes de culto nas casas, líderes para a obra do Senhor, missionários, porque Deus mandou uma paixão santa pela multiplicação do seu reino.
É verdade, Peru, um projeto banhado em lágrimas, mas também é um projeto transformado por Deus. É por isso que hoje nós, junto com o Salmo 30, diz assim: Ele cambiou, Ele mudou, Ele transformou nosso lamento em dança para a glória do Senhor. Aleluia! Estou concluindo. Com sinceridade, quantos de vocês amam a obra missionária? Aquilo está um pouco fraco, me perdoa. Quantos amam a obra missionária? Saiba uma coisa, meu amado, Deus se agrada de você, porque é sábio amar o que Ele ama, e Ele ama a obra missionária, e aquele amor que você tem pela missão, vem dEle, aleluia, não é teu, é um amor que vai durar anos, como aqui no coração da minha querida mãe espiritual, irmã Genéssia, mais de 30 anos amando a obra lá do Peru. É bom amar, mas também eu quero perguntar: quantos de vocês vieram a este congresso para receber mais de Deus no seu coração? Quantos vieram para ver, uma renovação dos dons espirituais? Talvez alguns de vocês viram aqui para receber o batismo no Espírito Santo. Você não vai sair desse congresso com as mãos vazias, não, de jeito nenhum. Ele vai encher o teu coração do seu poder, da sua graça, dessa operação do Espírito Santo na tua vida, meu amado irmão. Mas eu quero falar para ti uma coisa muito simples, algo que veio do Senhor para o meu coração, uma coisa pela qual eu quero orar por ti nesta hora. Você já sabe o que é. Deus quer derramar na tua vida uma santa paixão pela multiplicação do seu reino. Repito. Deus quer derramar na tua vida uma santa paixão pela multiplicação do seu reino, aleluia. Quantos de vocês podem receber? Quantos querem receber esta graça de Deus nas suas vidas? Fique em pé, meu amado, aleluia. Todos amamos este versículo da palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, aleluia. Eu quero orar por ti, meu irmão. Também eu quero orar por aquela pessoa que hoje tem o coração assim: o que eu faço? Quando eu era criança, escutei um hino em português, pastor Zilmar, pastora Maria Inês: vir aceitar Jesus foi a melhor coisa que eu já fiz. Você lembra, senhora? Oséias de Paulo, eu acho. Vir aceitar Jesus, foi um LP que chegou lá no Peru que nunca chegava, pastor Reuel. Alguém levou lá, eu aprendi, gostei. Nesta noite, alguém quer aceitar Jesus. É a melhor coisa que você vai fazer, não somente nesta vida, senão para toda a eternidade, aleluia. Ali no seu lugar, recebe a Jesus. Mas eu quero orar também por você, meu amado irmão. Estamos precisando de homens e mulheres apaixonados pela multiplicação do reino de Deus. Me perdoem, irmãos, mas a população
está crescendo mais do que o povo evangélico. Temos que acordar. E nesta noite Deus quer derramar essa bênção na tua vida. Aleluia. Eu quero orar. Porém, com o permisso do querido pastor Zilmar. Ok. Eu gostaria de convidar você que está sentindo alguma coisa no coração. Talvez você queira aceitar Jesus, venha nesta hora. Mas se você está sentindo uma chamada de Deus na sua alma, venha correndo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa a tua idade, para Deus isso não é problema. Deus começou a multiplicar Abraão quando ele tinha 100 anos. Deus quer multiplicar a tua vida. Talvez você pense, eu não sou muito preparado. Não tem problema não. Deus está fazendo uma obra no teu coração. Venha no nome do Senhor Jesus Cristo. Venha correndo, aleluia. Venha correndo, fala para Deus: Deus, eu não posso terminar a minha vida sem ter sido um instrumento para a multiplicação do teu reino. Venha no nome de Jesus, aleluia. Venha agora. Se tiver alguém que ainda não conhece Jesus, venha também, por favor. Talvez você queira aceitar Jesus ali no seu lugar, na sua casa. Aceita Jesus agora, fala para Ele: Jesus, me perdoa, transforma a minha vida, me dá uma nova vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Pastor Silas, venha, pastor Carmado. Você pode agora orar pela gente, com a gente em português. Deus te abençoe, pastor. Pastor Obed fica aqui. Pastora Mana Isabelita, venga. Nelly também, né? Nelly. Maria José também, por favor, Maria José. Quem diz que Jesus não transforma terrorista? Aqui é uma ex-terrorista. E ela é a coluna de uma igreja há muitos anos no Peru. Isabel Trujano, serva del Dios vivo, a serva do Senhor. Manelli também. Essas mulheres são noivas de Jesus. Nada de casamento não, aqui é Jesus na causa. Se vocês acompanharem ela no joelho, precisa viver de joelho, né, pastor Zilmar? Na verdade, são mulheres exemplares. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja no Peru. É uma igreja diferenciada de todos os projetos, Ali é jejum e oração, porque a guerra espiritual é muito grande. E eu louvo a Deus por Deus ter colocado colunas ao redor do pastor Carlos Fernandes e agora do seu filho, pastor Obed. E se você tem uma chamada missionária, sai do seu lugar e vem à frente. Se você tem uma chama no seu coração de fazer a obra, sai do seu lugar, aproveita e vem à frente. Se Deus te chamou, Deus te deu um sonho, se você tem um desejo no ministério, sai do seu lugar. Deus escolhe pessoas que nós não escolhemos. Deus levanta pessoas que nós jamais levantaríamos. Deus usa pessoas que nós jamais usaríamos. E você está aqui nessa tarde, nesse final de dia. Você está aqui nesse começo de noite. Você está aí em pé. Sai do seu lugar. Você nunca sabe quando a unção de Deus vai ser derramada com você. E como disse o pastor Carlos Obed, a unção de Deus vai ser derramada sobre alguém aqui agora. Uma unção diferenciada vai ser derramada sobre a sua vida. E de multiplicação. Deus vai te usar para ganhar milhares de almas. Deus vai te usar para curar enfermos. Deus vai te usar para expulsar demônios. Deus vai te usar para pregar a palavra com sabedoria e autoridade. Deus vai te usar como tu nunca imaginou na tua vida. Deus reservou este dia, esta tarde, este dia para mudar a tua vida e a tua história.
Deus vai mudar a tua história aqui, nesta hora, como foi pregado. Deus marcou esta tarde para você. Esse culto é para você. Essa mensagem pausada, essa mensagem ensinada, foi para você que está aqui nessa tarde, chorando tuas mágoas, dizendo que não te dão oportunidade, dizendo que tu não abre as portas. Quem tem a chave está abrindo a porta para você nessa tarde. Ele tem a chave. Pastor Luiz Tavares pregou, a chave está na mão dele, e hoje é o dia que Deus está abrindo a porta para você. Acredite no Deus que fala contigo, mulher, nesta tarde. Deus abriu a porta para você. Multiplicação no teu ministério. Sharamandarai kalamassura mandarai erai que o ai de halva sei yamande hova suvirai de que amachai de rova imanai de que aseo ai ok yahai ei de homanai ai que suinero manai e que ora charamandarai. Sai desse muro das lamentações, é hora de vitória. Deus muda a página da história da tua vida nessa tarde. Deus está mudando a tua história nesta tarde. Das tuas mãos vai sair virtude para curar. Das tuas mãos vai sair virtude para libertar vidas. Das tuas mãos vai sair milagres a partir desta tarde. Levante as tuas mãos aos céus. Vamos estender as mãos para cá, Isabel, Maria, José, Mananelli, Pastor Zilmar, Pastor Adriano, vamos estender as mãos. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui nesta hora. São missionários abençoando homens e mulheres, Senhor, que estão diante do Teu altar. Estamos diante da presença do Todo-Poderoso. Estamos numa audiência do Senhor de todo o universo, que criou os céus e a terra. Nada está oculto aos Teus olhos. Tu conheces cada vida. Estamos transparentes diante de Ti nessa tarde. Não merecemos nada, nada somos dignos de Ti, mas a Tua graça vem sobre nós nessa tarde, a Tua misericórdia e a multiplicação. Senhor, enche do Teu Espírito. Senhor, renova este homem, renova esta mulher, renova esse Teu servo, renova essa Tua serva, renova o Teu povo, renova a Tua igreja. Sopra, sopra Deus, sopra Deus, sopra Deus, sopra Deus, sopra Deus, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo. Renova as línguas estranhas, renova a Tua graça, renova a Tua unção, renova a autoridade, renova, 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 pelo poder da Tua presença, 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 pelo poder da Tua presença. Receba, receba de Deus o renovo, receba de Deus a unção, receba de Deus a graça, receba de Deus o dom espiritual. O Espírito Santo reparte, o Espírito Santo reparte, o Espírito Santo reparte dons espirituais, dons espirituais, dons espirituais, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos bem alto e diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu me entrego, eu me entrego, eu recebo. Xaramandarai. Com essa mão abençoada, abraça quem está do teu lado e diga: receba de Deus. Abraça quem está do teu lado e diga: receba de Deus um renovo espiritual nessa tarde. Receba de Deus uma unção especial nessa tarde. Receba de Deus o Espírito da multiplicação no teu ministério, em nome de Jesus. Uramacharamandarabagaia, uremandarovasturiama, ikemantarovastai, ikelamasuyaramandaraya,
E mais xeregueiroromai. Ei, que massúria mandaraia. Receba a unção que está chovendo nessa casa. Está chovendo sobre a tua cabeça. Está chovendo sobre o teu ministério. Oh glória, 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 oh glória.